A mensagem de hoje fala sobre confiança. Ué, mas como é que ela fala sobre confiança se o título da mensagem é a borracha amarela? O que tem a ver a borracha amarela com confiança? Para a gente saber o que tem a ver esse título chamado A Borracha Amarela com Confiança, a gente vai contar a história da borracha amarela, que saiu de dentro da minha cabeça. É uma história inventada para a gente poder chegar até a história bíblica que fala de confiança. Eu vou começar contando para vocês a história inventada que chama a borracha amarela. E depois que eu contar essa história que eu inventei, a gente vai conseguir chegar na história bíblica que fala de confiança em Deus. Mas como é que pode um negócio desses? Como é que a gente vai chegar lá? A gente vai começar a história inventada da minha cabeça com uma pessoa desesperada. A Maria Elisa estava desesperada, porque ela estava muito ansiosa, porque ela ia fazer uma prova. Mas ela estava muito desesperada e a Dilma achava que ela estava desesperada à toa e falava: por que você está tão doida assim? Por que você está tão desesperada? O que aconteceu que você está chorando? E ela falava assim: eu estou chorando pelo seguinte, eu estou em época de prova e sempre que eu fico em época de prova eu fico assim, mas eu estou sempre confiante de que eu vou ficar bem, eu vou fazer a prova bem. Mas agora eu tenho certeza que eu vou me dar mal. E a Dilma falava: mas peraí, por que você vai se dar mal? Você estudou tanto, você não vai se dar mal. Você está com dor de barriga? Está com algum problema na saúde? Por que você acha que você vai se dar mal? Ela dizia: não estou com dor de barriga não, é bem pior do que dor de barriga. É o seguinte, é que eu perdi a minha borracha amarela da sorte. A minha borracha amarela da sorte, ela está sempre comigo em todas as provas. E eu perdi, não sei onde ela está, então eu tenho certeza que eu vou me dar mal na prova. Eu tenho certeza. Essa borracha sempre esteve comigo. Eu sempre me dou bem nas provas quando eu estou com ela. E agora ela sumiu. Eu estou perdida, Dilma. E aí a Dilma falava: mas que drama é esse? Que drama é esse? Por que você está tão preocupada com isso? Eu nunca vi isso. Está preocupada por causa de uma borracha amarela? Você não estudou? Eu estou vendo você estudar todos os dias para essa prova. Você está estudando. Nem parece que você é tão inteligente. Você não sabe o que está escrito na Bíblia? Na Bíblia está escrito que a sua confiança tem que ser depositada em Deus. Você está depositando a sua confiança numa borracha amarela? Como é que pode isso? A borracha amarela não tem nada a ver com a sua confiança. Se você estudou, se você orou e pediu a Deus para que Ele faça com que você se lembre de tudo na hora da prova, o que tem a ver essa famosa borracha amarela? Pede a Deus que Ele te ajude a você a lembrar e faz a sua prova. Ora para Deus e confia em Deus. Porque na Bíblia está escrito o seguinte, em Hebreus 2, no versículo 13, no iniciozinho, está escrito: eu porei nele, no nosso Deus, a minha confiança. Você não pode ficar assim não, Maria Elisa, se acalma, que maluquice, que bobagem. Ora, e você vai ver que você vai ter mais confiança. Então a Maria Elisa ficou super feliz, porque ela tinha se livrado daquela coisa que ela tinha com aquela borracha amarela. O que tem a ver a borracha amarela com isso tudo? Nada. É só ela botar a confiança dela em Deus e não numa borracha. Vê se pode. E você? Onde que você está colocando a sua confiança? Será que você está colocando a sua confiança numa borracha amarela? Será que você está botando a sua confiança num papelzinho todo coloridinho? Esse papelzinho é um papelzinho da sorte. Será que você está fazendo isso? Será que você está botando a sua confiança numa estrelinha dourada? Aonde você coloca a sua confiança? A sua confiança está sendo depositada no nosso Deus? Será? Será que você está fazendo igual a Maria Elisa, colocando a sua confiança em outra coisa material e não a sua confiança no nosso Deus?
A nossa história bíblica de hoje fala sobre confiança e fala num momento em que Jesus demonstra que as pessoas precisam ter confiança em Deus num episódio que chama Jesus anda por sobre o mar. É o título da nossa história bíblica de hoje, que está lá em Mateus, no capítulo 14, do 22 ao 33. Jesus anda por sobre o mar. E essa história começa, lá em Mateus 14, 22 até o 33, dizendo o seguinte, que Jesus estava com os seus discípulos conversando e falando também com outras pessoas. E aí ele falou para os discípulos para eles irem para o barco e eles podiam ir para o meio lá do Lago de Genezaré, e lá para o meio, que ele já ia já. Ele ainda ia ficar se despedindo das pessoas e depois ele ia aproveitar para orar sozinho em cima do monte. Então, ele se despediu das pessoas, os discípulos foram para o mar. Ainda continuou falando um pouquinho com as pessoas e depois se despediu de todo mundo. E aí, despedidas as multidões, ele subiu até o monte a fim de orar sozinho. E caindo da tarde, lá estava ele sozinho, orando, pensando, meditando. E o barco dos discípulos já estava bem longe, já era de noite e já estava de madrugada. Era depois das 3 da madrugada, o barco já estava bem longe, mas o mar não estava muito quietinho não. O mar estava assim meio se mexendo muito, ventando muito. E aí lá depois das 3 da manhã, Jesus foi ter com eles lá no meio do mar. O mar estava bem revoltado, estava bem agitado. E aí Jesus foi ter com ele de que jeito? Foi pela ponte? Jesus foi de barco? Não, Jesus foi caminhando por sobre as águas. Jesus foi andando em cima da água do mar. Quando os discípulos viram aquilo de longe, viram ele andando por sobre o mar, gritaram assim, é um fantasma, é um fantasma. E eles ficaram com muito medo, porque depois de 3 horas da manhã estava meio escuro, eles não estavam enxergando muito bem. Como é que pode vir assim uma pessoa andando por cima das águas? Eles acharam que era um fantasma e ficaram com grande medo. Jesus imediatamente falou assim, não, eu não sou um fantasma, sou eu, amigo de vocês, sou Jesus, não temas. Então um dos discípulos, que era o Pedro, falou assim, o Senhor é Jesus mesmo? Se o Senhor é Jesus, então deixa que eu vá encontrar com o Senhor aí nas águas. Também quero andar por sobre as águas. Posso ir aí, estar contigo? Jesus olhou para Pedro e falou, vem Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, porque ele estava olhando para Jesus, confiando em Jesus. Então ele desceu do barco, confiando em Jesus, olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas acontece que ele se distraiu. Começou a olhar o mar e os ventos que estavam muito revoltados. E aí a Bíblia fala o seguinte, que reparando Pedro na força do vento, teve medo. E porque ele teve medo, ele começou a submergir, ele começou a afundar. Assim que ele perdeu a confiança em Jesus, ele começou a afundar. Enquanto ele estava confiando, botando a sua confiança em Jesus, ele estava também andando por sobre as águas. Quando ele parou de colocar a confiança dele em Jesus e teve medo, e o medo é o inimigo da fé, ele começou a afundar. Lembra aquela história da borracha amarela? Que a Maria Elisa estava colocando toda a confiança dela
na borracha amarela, ou seja, ela estava depositando a confiança dela numa coisa que não tinha nada a ver. O Pedro também, enquanto estava colocando a sua confiança em Jesus, as coisas estavam dando certo. Ele começou a olhar o vento e perder a confiança em Jesus, e ele começou a afundar. E a Bíblia continua contando essa história dizendo o seguinte: prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E aí Jesus tirou Pedro de dentro da água e os dois foram para dentro do barco. E quando os dois estavam dentro do barco, o que aconteceu? Diminuiu o vento e parou a revolta do mar. E aí tudo ficou em paz. E os que estavam no barco adoraram Jesus e disseram: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus, a quem nós devemos ter confiança. Então a nossa confiança precisa estar depositada no nosso Deus. Assim como Pedro, enquanto teve confiança em Jesus, ele conseguiu andar por cima das águas. No momento que ele perdeu a confiança em Jesus, ele começou a afundar. E nós também, no momento que a gente perde a confiança no nosso Deus e a gente começa a colocar a nossa confiança em outras coisas, nada dá certo, dá tudo errado. A própria Bíblia diz o seguinte: em Deus, cuja palavra eu louvo, nesse Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Está escrito lá no livro de Salmos, no capítulo 56, versículo 10 e o 11. Em Deus cuja palavra eu louvo, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Então, a partir de agora, vamos colocar nossa confiança no nosso Deus sempre. E não em outras coisas. Não existe estrelinha da sorte, não existe borracha amarela da sorte, nada disso. A nossa confiança tem que estar firmada no nosso Deus.